Eu tenho visto muitas pessoas gravando vídeos é, sobre o aumento das coisas, né? Gasolina, ovo, carne, arroz, feijão, os bens e serviços de uma forma geral. E eu vou compartilhar um pouco de como eu interpreto tudo isso. Uma economia, ela tem agentes econômicos, né? Ela tem ali as empresas, as famílias, representando ali as pessoas, né? E tem o Estado, né? E essas empresas, elas organizam atividades econômicas com o intuito de lucro, de geração de riqueza. Quem gera riqueza, quem gera lucro, resultado positivo, são as empresas e também as pessoas, né? Por meio do trabalho, por meio de utilidades que são transacionadas entre as pessoas e entre as empresas. Então, a pessoa, a grande maioria, é empregado numa empresa que desenvolve uma atividade, que produz alguma coisa, ou vende bens, ou vende serviços. E outros consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, compram esses bens, esses serviços, pagam um valor teoricamente maior do que o custo de produção desses bens e serviços. Isso gera uma renda, né? Esse lucro, esse saldo positivo, receitas menos despesas, geram um resultado positivo que, no final das contas, é a renda, tanto das empresas quanto das pessoas. E aí, parte disso, né? Parte do lucro dessa renda. Renda é diferente de lucro, mas assim, parte desse resultado positivo, ele é tributado e, de forma obrigatória por lei, é recolhido aos cofres públicos. Seja por meio do imposto direto sobre a renda, seja imposto sobre o consumo. Sempre que você vai em algum lugar, compra bens e serviços, você está consumindo, você está pagando imposto. Seja por meio do imposto sobre a propriedade, quando você é proprietário de um imóvel, ou de uma casa, ou de algum outro bem em que incida imposto sobre propriedade, é recolhido também aos cofres públicos, além de taxas, contribuições e outros inúmeros tipos de tributos que o tempo todo incidem e são recolhidos aos cofres públicos. Então, o dinheiro, ele acaba sendo direcionado aos cofres públicos, né? E lá fica guardado, vamos dizer assim, e o que se pretende com isso é que se ofereça como retorno a esse sacrifício, né, de destinar parte da renda para o Estado, que tenha em retorno bens e serviços públicos, né? Investimentos em infraestrutura, serviços públicos como segurança, educação, saúde. E só que, teoricamente, o que se arrecada com esses tributos deveria ser suficiente
para prover à população, em retorno, bens e serviços. Só que gasta-se mais do que se arrecada. Isso faz com que aconteça o quê? Um endividamento público, endividamento dos entes federados. Então, esses endividamentos ocorrem tanto na esfera federal, quanto na estadual, quanto na municipal, né? Então, você vê lá a União endividada, os estados endividados, os municípios endividados. E qual o meio que o Estado tem de pagar essas dívidas se ele não gera riqueza, se ele não tem atividades que dão lucro? Ele não tem, as empresas que têm. Na verdade, o Estado, ele até atua na economia, assim, com a intenção de gerar riqueza por meio das estatais, mas a maioria das estatais dá prejuízo. Poucas estatais dão lucro, né? Você tem ali que dá lucro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, mas está com desempenho ruim. E aí, esse endividamento crescente, ele tem que ser pago de alguma forma. Só que mês a mês esse resultado é negativo. Arrecada menos do que gasta. Arrecada menos do que gasta. Isso vai gerando endividamento. E o que o governo faz para poder resolver essa insuficiência de caixa? Emite títulos públicos federais, títulos de dívida, que representam uma dívida. Aí investidores compram esses títulos com a promessa de receber o valor investido, que é o capital, mais juros. Tá? Então a pessoa compra aqueles títulos e após um determinado período, na data do vencimento, na data do resgate da aplicação, ele pega o dinheiro que ele pagou, mais os juros, né? E o governo também pega e tenta aumentar a arrecadação, aumentando os tributos, né? Então a gente tem visto, além desse aumento do endividamento, uma emissão crescente de títulos públicos para poder captar recursos e também aumento de tributos, mas há ainda uma outra coisa que está acontecendo, que é a emissão de moeda. Quanto mais dinheiro circula, mais consumo tem. Isso é bom, né? Porque aquece a economia, as pessoas compram mais nas empresas, os lucros das empresas aumentam, tem mais arrecadação, as pessoas, na teoria, né, recebem ali os seus salários em dia, tem aumento de salário, tem mais emprego, porque as empresas têm mais dinheiro, elas crescem e, enfim, isso vai sendo retroalimentado. Só que quando acontece um hiperaquecimento da economia por meio de oferta de crédito subsidiado, você tem um excesso de dinheiro circulando, só que é um dinheiro desvalorizado. Você está promovendo uma desvalorização da moeda. Então, cada vez mais unidades de dinheiro, unidades daquela moeda, são necessárias para comprar cada vez a mesma quantidade de bens e serviços. E aí,
quando se fala em emissão de moeda, as pessoas pensam em impressão de cédulas ou cunhagem de moedas metálicas. Só que não é só assim que se emite moeda. Quando você realiza um empréstimo, há a emissão pelos bancos de moeda escritural, né? Hoje em dia você entra no aplicativo do banco, contrata um empréstimo e o dinheiro aparece na sua conta corrente. Quando isso acontece, criou-se moeda. Então é mais dinheiro em circulação. Se você tem uma política de emissão de moeda por meio de crédito subsidiado, o que é o crédito subsidiado? É quando o Estado ele paga parte dos juros com dinheiro público. Então, isso provoca um aumento ainda mais do endividamento público. Então, nós temos visto uma emissão muito grande de moeda por meio de operações de crédito, porque se você entrar no site do Banco Central e olhar lá o gráfico de histórico da base monetária, pesquisa lá base monetária, você vai ver um gráfico ascendente, como se fosse uma exponencial para cima. Está se emitindo muito dinheiro, são muitas operações de crédito subsidiado, gerando um aumento do endividamento do país e das famílias, porque as pessoas recebem pouco, já estão endividadas, e com isso cada vez compram menos coisas e cada vez pagam mais juros. Uma boa parte do orçamento público é destinada a pagamento de juros. Isso são políticas econômicas erradas que ficam gerando um endividamento, um crédito subsidiado. As pessoas ficam achando que aquilo é bom, mas não é bom, porque elas vão se endividar mais. Então, o que está acontecendo, e a gente vê várias notícias de linhas de crédito, de incentivo ao crédito, isso não vai resolver. Isso vai, no longo prazo, piorar a situação, porque os preços vão continuar subindo. A inflação, ela é um resultado da desvalorização da moeda. E a moeda, ela se desvaloriza quando há muita moeda circulando. Então, o que tem que haver para que tenha um pouco mais de estabilidade econômica e os preços não continuem aumentando do jeito que está, é você ter uma política econômica que preze por um equilíbrio na quantidade de dinheiro que está circulando na economia. O que a gente tem visto é um aumento dos gastos públicos de forma descontrolada, apresentando saldos negativos todos os meses. E aliado a isso, continua se aumentando a carga tributária, mais tributos. Cada vez mais as empresas e as famílias estão sendo pressionadas por tributos cada vez maiores, pagamento de juros da dívida cada vez maiores, inflação, que é a queda do poder de compra,
também maiores, os preços subindo. Então, no final das contas, as famílias e as empresas estão ficando cada vez menos com dinheiro em caixa, com um dinheiro que é produzido com o seu trabalho ou com a organização do trabalho de algumas pessoas, que é o que as empresas fazem. Cada vez menos as pessoas estão ficando com o resultado do seu trabalho, com a riqueza produzida. E essa euforia de crédito subsidiado só vai piorar a situação. Está se emitindo muita moeda escritural em operações de crédito. Então, enquanto não houver um controle dos gastos públicos, vai continuar se emitindo muita moeda em operações de crédito, vai continuar tendo os gastos aumentando o endividamento, vai continuar tendo o pagamento de juros cada vez maiores, emitindo-se títulos da dívida pública para capitalizar os cofres públicos, o Estado. E essa situação vai continuar assim até que haja um colapso na economia, né? Até que não se tenha dinheiro para pagar o funcionalismo público, para pagar as despesas estatais. Se você enfraquece as empresas e enfraquece as famílias, você enfraquece o Estado. E aí, um remédio doloroso para tentar reverter isso é o aumento dos juros. Então, o Banco Central, como uma política de remediar esses gastos descontrolados, essa emissão de moeda muito grande e créditos subsidiados sem critério, aumenta os juros. Então, o dinheiro fica mais caro. E aí, numa situação em que você tem uma população pobre, endividada, que precisa se alimentar, precisa comprar bens e serviços para sobreviver, e você ainda tem um crédito caro, você faz com que essas pessoas sofram, né? E elas nem sabem o porquê disso. Então, alguns ficam defendendo mais tributos, mais impostos, quando na realidade você tem que diminuir os gastos públicos, você tem que diminuir o endividamento, você tem que diminuindo o encargo sobre empresas e famílias na forma de tributos, as pessoas tenham mais dinheiro produzido por elas próprias por meio do seu trabalho, a riqueza que ela produz, para que ela possa consumir mais e a economia possa crescer. É assim que tem que acontecer. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ver medidas populistas que só vão piorar a situação ainda mais. Os preços vão continuar subindo, o país vai continuar se endividando, nossos filhos e netos vão ser condenados ao pagamento de uma dívida que já passa a casa do trilhão. Está, se não me engano, a dívida bruta em 9 trilhões de reais. 9 trilhões de reais. É isso.